Fala, mulherada! Hoje a gente vai falar sobre violência doméstica, violência psicológica, os tipos de violência e vários outros assuntos. Hoje é o nosso primeiro podcast, seja muito bem-vinda ao Papo de Leoa. Eu sou Andressa Guinan, eu sou advogada, eu tenho um menino, Matheus, de 9 anos, e a Manuzinha, de 5 anos de idade. Sou casada e eu venho contar uma coisa para vocês. Eu, assim como bilhares, sei lá quantas mulheres já passaram por situações como essa. Eu também já fui vítima de violência psicológica. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E nesse antigo relacionamento foi muito difícil para mim. E hoje eu sou advogada, atuo especificamente para mulheres e a gente vê diariamente mulheres passando por situações como essa. Graças a Deus, Deus colocou anjos no meu caminho que me ajudaram a sair dessa situação. Hoje eu sou casada, a gente vive um relacionamento muito bem, às vezes a gente quer esganar, mas está tudo bem. E tudo isso já passou. Então, hoje, o meu objetivo é ajudar outras mulheres a passarem por toda essa situação. E eu estou aqui com 2 pessoas incríveis que trabalham comigo também, a doutora Priscila Souza e a doutora Camila. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, como a doutora Andressa comentou, eu sou a Priscila, sou advogada, empreendedora, mãe da Giovana, de 8 anos, também sou casada. Como 99,9% das mulheres, eu posso dizer também, já passei por algumas situações dentro de relacionamento. Então, assim, a gente consegue usar como exemplos tanto a nossa vivência como vivência de clientes que a gente pôde acompanhar. E a ideia desse papo aqui, desse canal, é ajudar, é esclarecer, é realmente abrir a mente das mulheres para que elas consigam se libertar de algumas situações que às vezes nem sabem, né, que estão ali, que estão vivendo. E esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão aqui. E é isso, espero que vocês curtam, que vocês gostem muito dos conteúdos que a gente vai trazer aqui. Já deixa o like, hein? E eu sou Camila Viana, eu sou mãe de um casalzinho, o Samuel de 2 anos e a Lorena de 6 anos. E sou casada também já vivi situações de violência dentro de relacionamento e acho que a gente só consegue contar essa história depois que a gente sai, né? E a nossa meta aqui é mudar a vida de mulheres e vamos continuar essa meta aí, estamos aí para isso. Isso aí. Só para ter uma ideia, a gente decidiu criar esse podcast por causa do Dia da Mulher. Na verdade, no escritório, a gente sempre tem várias discussões sobre situações que a gente vê de clientes, situações nossas e tudo mais. E aí, a gente sempre falou, vamos fazer A gente tinha que gravar esses bate-papos que a gente tem, né? Esses debates que a gente tem. E porque outras pessoas precisam saber dessas coisas também, né? Dessas situações. Porque a gente vê que muita mulher passa por situação parecida. Uhum. E aí, como o Dia da Mulher tá aí, né? A gente decidiu criar esse canal. Só que a gente vai falar sobre várias coisas. A gente vai falar sobre direitos, vai falar sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre autoestima e vários outros temas. Então, aqui é um canal próprio para nós, mulheres, evoluirmos. O objetivo é incentivar, instruir e inspirar vocês. Espero que seja muito bom esse papo daqui para frente. Esse é só o primeiro. E lembrando que nós somos uma matilha, né? Por isso que chama Papo de Leoa. Isso aí, isso aí. Vamos lá, meninas. Na verdade, o mais importante é a gente já separar aqui alguns conceitos, como, por exemplo, feminismo e femismo. Tem muita gente que fala, vocês são feministas, vocês isso ou aquilo. Na verdade, nós não somos feministas, a gente é contra o machismo. E uma coisa que é muito importante saber, existe um abismo entre feminismo e femismo. Então, todo mundo trata o feminismo como se fosse uma coisa absurda, como se fosse uma coisa exagerada, e não é assim que funciona. O antônimo, né? O contrário de machismo é feminismo. O feminismo, assim como o machismo, né? O machismo é o homem acima das mulheres. E o feminismo é a mulher acima dos homens.
E, na verdade, a gente fala de feminismo. O feminismo não é o que todo mundo acha que é. O feminismo nada mais é do que igualar os direitos das mulheres e dos homens. É óbvio, tem direito que a gente não quer igual, né? Por exemplo, vai carregar um peso? Eu sou frouxa, não aguento carregar peso, então não adianta. Com certeza. Então, assim, não é essa coisa exagerada. Então, para não ficar nessa ideia de esse preconceito aí sobre feminismo, que a gente é feminista e tudo mais, então eu vou falar que a gente é antimachista. Isso. Antimachismo, né? Acho que fica melhor. E é basicamente isso. Resumindo. De qualquer forma, o feminismo, ele também tem um objetivo... Antigamente era político e várias outras situações. Hoje também engloba em relação à violência. É exatamente sobre isso, violência contra a mulher. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre os tipos de violência, tá? Que a gente estuda aí. Uhum. Hoje a gente escuta muito, né, a falar sobre a violência física e a violência psicológica, mas também existe a violência sexual, a violência financeira. E lá no escritório, o que eu encontro? Quando eu atendo as nossas clientes, eu vejo que existe uma resistência muito grande por parte das nossas clientes, né, em fechar os processos ou querer sair dessa situação ruim que elas estão vivendo por medo de algum tipo dessa violência. É muito comum ouvir da violência física, mas a violência econômica é muito grande, a financeira, né? De não sair ali do jugo do marido ou do companheiro. Então, é importante a gente definir que existem 4, pelo menos, tipos de violência, onde se fala da física, que pode ser qualquer tipo de agressão física, da psicológica, que é aquela onde a pessoa se mostra super legal, mas na realidade ela está tentando convencer você de alguma coisa que é contra você. Da financeira, onde a pessoa te mantém refém da situação financeira ali, você não vai sair dali porque você depende financeiramente daquela pessoa, os seus filhos dependem financeiramente daquela pessoa. Também. Que eu acho que é o mais comum, né? A gente se vira, mas e os filhos, né? E também tem a questão da violência sexual, que eu acho que eu ouso dizer que é a mais grave, que é a que mais lesiona, né? Mas todas têm a sua gravidade. O que a gente, no nosso dia a dia, que a gente costuma ver, né, mais com as nossas clientes, você me corrige, Camila, mas a gente costuma ver mais a financeira e a física, né, eu acho. Não fica mais evidente, mais né? Evidente eu acho que a mulher não elas. Enxerga com mais facilidade esse tipo de violência, né? Às vezes ela até tá vivendo as outras, mas ela não enxerga. Consegue ver, né, o que ela tá passando. Então, muitas vezes ela quer, por exemplo, entrar com uma ação de alimentos. Mas se eu entrar com a ação de alimentos, ele vai pedir a guarda. Então, a gente já fala, não, mas não tem, uma coisa não tem relação com a outra. Ele fala isso para você se sentir ameaçada, para você não ir atrás do direito do seu filho. Só que aí, ali dentro existe essa pressão e essa violência, né, no caso, que ele está fazendo, mas ela não está percebendo. Ele está fazendo ali por trás, né? A gente, não sei como que a gente pode dizer, mas ela tá sofrendo essa violência e aí ele tá conseguindo atingir o objetivo dele, que é manter ela ali sob a guarda, assim, sob a... como que eu posso dizer? Sobre ele mesmo, sobre o poder dele ali mesmo, né? Ele acaba... O homem, ele acaba tendo esse domínio pela mulher, né? A gente vê muitos casos da mulher, ela ser independente ou parecer ser independente, só que no final ela é totalmente dependente. E nem ela sabe o porquê e em que momento que isso aconteceu. Na verdade, eu entendo ainda que há uma restrição muito grande, assim. Não posso dizer nem que é uma restrição, mas quando você identifica, a gente que já sabe isso, a gente já consegue conversar com alguém e ver, olha, essa pessoa ela está sofrendo violência psicológica. Mas até aquela pessoa enxergar essa situação é quase doloroso, né? Não, e quando você tenta mostrar, ela fala, não tem nada a ver. Aí você começa, você já ouviu falar? Você sabe como funciona? E coisas assim. E é bem, bem complicado. Mas o caminho é tipo assim, a gente vai até certo ponto, sugerindo que a pessoa tá passando por aquela situação, mas depende dela, né? Dela tomar aquele start do tipo,
Eu vou acho sair. que aquele... É o não estalo. é nem o estalo. Puxa, é verdade. verdade. Não, realmente está passando por uma situação como essa. E às vezes eu acho que a pessoa só vê quando ela vê alguém passando. Então, por exemplo, você vive isso, mas você acha que não. Às vezes já tentaram te orientar e você não, imagina, não é isso. até parece. E aí você vê um colega, um vizinho, você fala, Novela. meu Deus, novela. Você fala, meu Deus, mas como que essa mulher aceita passar por isso? Nossa, E você aí tá depois passando você por coisa até para pior, em algum né? momento e você fala, nossa, mas eu também passo por isso. E aí? Então, eu também vivo isso. E aí, poxa, o que eu vou fazer? É por isso que eu acho muito importante aquela história do storytelling. Até quem me ensinou esse termo foi a Andressa. De você contar uma história para a pessoa, porque a pessoa consegue se colocar naquele lugar, né? E aí a pessoa vira e fala, entendi, então é isso que eu tô vivendo. E eu tenho que sair disso, né? Porque não adianta também você ter um estalo, tô vendo que eu tô passando por isso, não que ter vontade de sair daquela situação ruim. Mas às vezes só a vontade, ela também não é suficiente. A gente precisa ter vontade, precisa ter coragem, precisa ter estrutura, precisa ter Amparo, nem que seja amparo, de amigos, família. precisa ter rede de apoio. Envolve muita coisa. Então, fácil não é. Ela passa por isso porque ela quer. Ela aceita isso porque ela quer. Ela aceita isso porque ela é boba. Não, não é isso. Não pense que você é boba. Você passa por isso porque, infelizmente, aconteceu, mas você precisa enxergar e tomar coragem para sair disso. E você vai conseguir. Não é fácil. Não é fácil. E se alguém falar que é fácil, você enfrenta. Não porque romantizar, não é fácil. né? Não, e quando a gente fala a palavra violência, todo mundo já fala, não, eu nunca sofri, nunca encostou um dedo em mim. Mas tem palavra, tem situação que acaba maltratando muito mais, né? E como eu falo que a violência psicológica é uma violência invisível. Então, como ela é invisível, é muito mais difícil de tirar essa venda dos olhos, né? Na violência física, você vai lá, deu um tapa, você já sabe que é uma violência física. Empurrou, você já sabe que é uma violência física. E na psicológica, principalmente quando ela vem de uma forma... Mascarada. mascarada. Eu acho que é devagar, sabe? Porque o cara que é abusador psicológico, na maior parte das vezes, né? Ele 90% do tempo é um lorde. Ele te dá um mundo. Isso daí que eu falo é o ciclo, né? Na verdade, as pessoas que vivem um relacionamento e vivem sofrendo a violência psicológica, elas fazem parte de um ciclo. Nesse ciclo funciona, o cara é um lorde, é um príncipe encantado, é o galã de TV. E aí ele faz tudo, faz homenagem, faz um monte de coisa. De repente, ele vira um monstro. Ele maltrata. Às vezes até que de uma forma mais sutil. E aí depois ele vai lá e pede perdão, meu amor, minha vida e tudo mais. O arrependido, coitado, porque ele sofreu, porque ele isso, porque ele aquilo, porque ele ama. E depois ele volta a ser aquele lorde e depois esse ciclo ele continua. Então, assim, tem muita... Acho que nas novelas a gente já viu muito isso, né? Em filme vê muito isso também. Então, tem muita gente que vive esse ciclo desse relacionamento. Tem hora que tá bem, que tá a mulher mais feliz do mundo, e tem hora que tá para baixo. Se isso já acontece na sua vida, eu acho que vocês já precisam acender aí um alerta, porque é muito perigoso. Uhum. E eu acho importante a gente falar também da parte da violência financeira, e assim, nunca entendam que uma violência vai ser sempre separada da outra. Às vezes elas vêm todas juntas, ou vêm em par, vem a física e vem a psicológica junto, mas a financeira, ela é uma que pega muito, porque eu já escutei histórias assim. Doutora, eu não posso entrar com processo contra o meu marido, é ele quem administra a minha conta bancária. Como é que eu vou pagar a senhora se é ele que vai ver? Eu não sei quanto ele ganha. Sabe? São situações assim que também fazem parte de violência. E demora muito para a pessoa ver, tá? Sabe? Então vamos falar um pouco mais sobre os conceitos, mas já deu para perceber que violência não parece tão assim clara. Então assiste até o final e se você se identificar, de alguma forma a gente vai passar para você também como que você pode sair dessa e como que você pode descobrir se você realmente vive algum tipo de violência ou não. E eu digo mais, a gente tem uma surpresa no final, tá bom? Vamos lá.
Camila, o que você acha um conceito sobre a violência financeira e algum caso que você já tenha visto? Para mim, a violência financeira é quando a mulher ela depende do marido, não somente psicologicamente, não somente porque ela sofre ameaças e tudo mais, mas é porque ela não vê saída da vida dela. Então, muitas vezes a mulher não trabalha, tá em casa, não sabe como que vai fazer com os filhos se sair dali. Muitas vezes não tem suporte familiar, não tem para onde ir. Aí não sabe aonde vai morar se sair dali, não sabe que existe a possibilidade dela, inclusive, ficar em casa e o marido sair. Porque muitas vezes elas têm medo disso, né? Então, elas ficam reféns financeiras do marido, por ela e pelos filhos, na maior parte das vezes. Então, no escritório eu escuto muito isso. Ah, doutora, mas eu vou pra onde? Eu vou morar debaixo da ponte com os meus filhos? É ele que paga a escola. Eu não sei nem quanto ele ganha. Eu não sei nem qual é o nosso orçamento familiar. É ele que paga tudo. Inclusive, eu tenho um cartão, né, que eu recebo benefício do governo, fica com ele. Então, o tipo de violência psicológica, de violência financeira, é assim. Ela você não ter nenhum controle sobre a sua própria vida financeira. Posso complementar? Eu ia pedir. Desculpa. Mas complementando, a violência, no meu caso, né, pelo que eu enxergo, a violência financeira nem sempre é quando a mulher não trabalha, ou quando ela só fica em casa ou cuida dos filhos. Muitas vezes ela até trabalha, mas ela tem rendimentos inferiores e além, né, porque a gente está aqui, nós trabalhamos, mas nós também temos as nossas obrigações como esposa, como mãe, como dona de casa. E então, a gente tem todas essas obrigações, mas a gente também trabalha. E, infelizmente, ainda existe essa diferença no mercado. Então, a renda da mulher, muitas vezes, ainda é bem mais baixa do que a do homem. E eu já peguei caso de mulher que tinha renda maior do que o homem, mas era um homem que administrava. Então, existe isso. Então, não é só o fato da mulher não trabalhar. Então, tem essa questão também. E viver em uma situação que o homem acaba dominando e fazendo coisas meio que imperceptíveis a princípio. Você viver, a mulher viver situações que a princípio são legais, são normais, vai em restaurante legal, tem um carro legal, os filhos estão em escola legais, tem convênio. E aí, de repente, quando você percebe, você, com o que você tem, você não poderia viver daquela forma. E aí você fala, tá, mas o meu relacionamento não tá legal, eu não quero mais isso. Tá bom, como que eu vou viver com o que eu tenho? Poxa, não dá. Mas, poxa, como que eu vivi até hoje? E não é nem questão... E uma coisa que é muito importante a gente deixar claro é a questão de julgamento, né? É muito fácil a gente apontar o dedo para outra pessoa e falar, ai, olha, ela ali, ó, nossa, ela tá preocupada com um restaurante, com um carro, Não é isso. É porque você vai vivendo esse padrão que, de repente, não é seu. E aí, às vezes, você até se força para viver um padrão que não é seu. Então, você começa a viver aquele padrão por exigência, às vezes, até do núcleo familiar ou do próprio marido. E, de repente, você fala, e agora? Né? Não é... Para o filho, como que vai oferecer uma boa escola para o filho? Como você deu exemplo agora. Então, não é... Antes de qualquer pessoa pensar em julgar, falando sobre isso, é mais importante que a pessoa tenha um pouco mais de empatia, que é uma coisa que falta muito hoje no mundo, né? E eu acho que a questão do julgamento também é uma questão que pesa muito quando a mulher quer tomar uma decisão de mudar. Quando ela fala assim, não, eu não quero mais esse relacionamento para mim, isso não tá legal para mim. E aí ela fala, mas o que vão falar? E digo mais, hein? Às vezes o julgamento é de pessoas mais próximas. É do pai, é da mãe, né? É do irmão. Você fala, meu Deus, o que eles vão falar? Como que vai ser? Não, e tem gente que ainda fala, nossa, você vive super bem. Como que você vai fazer isso? Por que você tá reclamando? Do que você tá reclamando? Exato, como se a vida fosse somente o restaurante caro, o carro, uma casa, o status, e não é isso. Exatamente. Né? O relacionamento é muito mais do que isso. E só para finalizar aqui a parte da violência financeira, é muito comum que a gente identifique mulheres
que vivem a violência financeira e elas praticamente não percebem. Sim. São as mulheres, por exemplo, que o homem que cuida da parte financeira, o homem que sabe quanto que ganha, o homem que paga tudo, mas de uma forma, talvez não falada, né, mas subjetiva, ficou acordado que a mulher, quando os filhos nascem, vai ficar em casa com as crianças e o homem vai sair para trabalhar. E aí, de repente, quando eles decidem separar, o homem vai lá e fala: eu que conquistei tudo, você não conseguiu nada. Tudo aqui fui eu que comprei, você não comprou nada. Você só ficou em casa. Você só ficou em casa. Ô, bênção! Mas enquanto ela estava em casa, ela estava te dando apoio emocional, lavando suas estrutura, né, emocional, lavando suas roupas, cuidando das crianças, que é um trabalhão danado. A gente ama nossos filhos, né? Mas quem é mãe sabe. Sabe que é a dor e a delícia de ser mãe, né? E aí não reconhece. Então, quantas vezes, um dos motivos, inclusive, que a gente deixou de advogar para homens, é que vários homens chegam e falam basicamente isso: olha, eu que construí tudo, ela nunca trabalhou. E eu quero esganar um cara desse. Uhum. Teve um único caso que o homem chegou assim e falou assim: eu quero tudo que eu puder dar, porque porque ela abriu mão da vida dela para poder cuidar dos nossos filhos e para me ajudar a ser quem eu sou. Gente. Meu, mas é triste, né? Porque dá vontade de dar um troféu para um homem desse. Que devia ser o normal. Exato. E foi um único caso, assim, que eu achei muito legal. Agora, a maioria não acontece isso. Não. Então, é óbvio, uma coisa que é muito importante para quem está namorando, está noivo, pensa em casar ou pensa em ter filhos, já alinha tudo isso antes. Uhum. Já deixa tudo alinhado. Como que você... É o acordo. Às vezes o homem fala: não, eu prefiro ficar em casa cuidando da criança. Tá bom, tá tudo bem também. Sim. Não tem problema. Só tem que ser combinado antes. Só tem que ser ajustado isso. E, de preferência, deixe isso muito claro. Não deixa de uma forma subjetiva, para depois não vir: você não construiu nada, fui eu que comprei tudo com meu dinheiro enquanto você ficava em casa. E não significa que as pessoas têm que ter finanças separadas nem nada. É só a questão de se alinhar. Pode até ter conta junto, administrar os dois juntos, administrar um só, mas contanto que isso seja alinhado, que os dois estejam de acordo com aquilo. Sim, não pode ser imposto, né? Sim. Bom, vamos para o próximo tópico: a violência sexual. Isso é uma coisa muito delicada. Não vamos entrar em situações... Eu entendo que aqui a gente está falando mais de relacionamento, né? Todas essas violências que a gente fala, ela pode acontecer não só entre homem e mulher, entre casais, né? Como também entre pessoas do trabalho e em várias situações. Então, a gente não vai entrar nessa outra esfera de violência sexual, mas sim dentro de um próprio relacionamento. Antigamente falava que as mulheres eram... os homens, eles cobravam falando que eles tinham casado, que a mulher era obrigada a cumprir, né? Ali, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre a violência sexual. Ela é muito sutil às vezes, né? Às vezes o cara tá... Eu já ouvi história, e aí, desculpem, tá? Vou ser um pouco explícita aqui, mas eu já ouvi histórias de um homem que chegava à noite do trabalho e fazia sexo com a mulher dormindo. Isso é uma violência sexual. Não existe consentimento ali. Eu acho que depende também da relação dos dois, né? Porque tem cara... Gente, eu tenho que falar isso. Eu tenho. Desculpa. Tem cara que o cara não ajuda com porcaria nenhuma, para não falar um palavrão aqui. Ele não ajuda com nada. Ele não ajuda a cuidar dos filhos. Não lava um copo. O cara sai para trabalhar e volta e fala: eu tô cansado. E o cara... não é nenhum lorde, o cara é super ignorante, sabe? E aí, de repente, ele chega à noite e fala: eu tô afim. Uhum. Gente, pelo amor de Deus. Sim. Então, homens, eu já vou falar aqui o objetivo. Imagino que mais mulheres que vão assistir. Mas daí vocês compartilham. Homens, não adianta não fazer porcaria nenhuma pela mulher, ser um babaca todo dia e de repente falar: ai, agora eu quero. Vai tomar banho. Não, eu digo mais, preliminares, que são o ponto
para a mulher mais importante ali, né? Para a maioria das mulheres, a preliminar não é só na hora. A preliminar é o dia inteiro. Exato. Todos os É o dias. dia inteiro, você fazendo ali um carinho. Você passa o dia inteiro sem falar com a mulher, manda uma mensagem. Exato, Aí imagina. à noite, faz igual daquele da novela lá, vai se lavar que eu vou É, lhe vou usar. Não, mas é isso mesmo. E isso, gente, é impressionante. Conversando com algumas pessoas, eu identifiquei que é muito comum isso, sabe? Sim. E aí eu falo, meu, será que não se toca? Então, meu marido, ele fala, olha, eu sou meio... Eu não me toco, tudo, eu sou meio tapada. Ele fala, eu não me toco. Você tem que falar o que é que você quer. Eu não vou chegar e vou adivinhar o que você quer. Então, eu já falo pra ele. Eu já falo, ó, eu preciso que você leve o lixo, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça Faz assim, uma assado. listinha. E aí, eu já falo pra ele, você tem que ser um lorde, tá? É isso. E é um nisso lorde tudo sempre. você tem que fazer me mandando beijos. Não, e nem é aquela história de, eu vou mandar uma flor. Porque tem muito cara que manda a flor pra mulher, só que é um idiota, né? Aí ele só manda a flor e acha que tá tudo bem. Não é dinheiro que compra, não é nada disso. É você ouvir a mulher, é você entender quando tá cansada, é você ir lá fazer um carinho. É comportamento, sabe? né? Exato, é muito mais que isso. Então não é sobre dinheiro. E quando a gente fala da violência sexual, não é nem o ato em si. Fazer o sexo, tipo, é a violência. Quando você fala não e ele também te distrata, ou fica bravo, fica revoltado, Faz também você é se sentir uma culpada, violência. né? Exato. Porque quando você fala assim, eu não quero. Aí a pessoa fica revoltada, briga, fala, nossa, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pronto, é uma violência sexual. Sim. Porque Exato. a mulher não é obrigada a fazer nada se ela não quer. Ninguém é obrigado Exato. a fazer nada que não quer fazer. Amém. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente tá dando risada, mas é um assunto muito sério, muito, muito sério. E assim, são situações que realmente a mulher só percebe no final. Não, Depois que passa, Não. vira e fala assim, nossa, mas isso que eu passava era uma violência sexual? Eu não sabia. E quando a pessoa vive ali, chega uma fase do relacionamento, talvez, né? Não é para todo mundo, mas chega uma fase, por exemplo, que o sexo ele passa a ser obrigação. Quando passou a ser obrigação, aí ferrou. Aí vai buscar ajuda, tenta... Às vezes é questão de hormônio, às vezes é questão de um monte... Um exercício físico. Um exercício, um monte de coisa pode acontecer. Mas, por obrigação, gente, pelo amor de Deus, eu não faço nada por obrigação. E eu trabalho porque eu gosto. Tem gente que fala, eu trabalho porque eu sou obrigada. Eu não, é que eu gosto de trabalhar mesmo. Por obrigação, eu não faço nada. Você paga imposto. Eu pago Nem imposto. imposto, nem Desculpa. imposto. Não, eu pago bastante, inclusive, viu? Não, mas não por obrigação, Andressa. Não, eu falo. Isso ficou por um próximo Por um tópico. próximo podcast. Muito bom. Vamos lá, gente. E agora a gente entra na violência física, que é quando a gente fala de violência, as pessoas vêm só na violência física. É só isso que vem na cabeça de todo mundo. E tem muito mais, né? Então vamos para a violência física agora. Conceito e situações que você já identificou, assim, complicadíssimas. A violência física, dentre essas que a gente está falando aqui, eu acho que é a que é mais fácil de ver, de visualizar, de identificar, de presenciar, né? Isso é a que a gente acaba também vendo mais, né? Que ela tem hoje, inclusive, mais destaque nas mídias, né? Nas reportagens, ela virou hoje um dos tópicos mais falados, né? É a violência física, é bater, né? É o homem bater na mulher, literalmente. É um empurrão, é apertar o braço, é sacudir. Não é só uma porrada, é só um tapa, né? Tem vários tipos de agressão física, né? Não precisa necessariamente te dar um soco. A gente já viu caso, inclusive, de tortura, né? Assim, violência física em caso de tortura. O cara amarrar a mulher na cadeira e ficar pegando a faca. Furando ela. Foi um caso, assim, que pra mim... Nossa, foi muito difícil mesmo. Muito. Te faz pensar, né? difícil. Será que eu quero continuar advogando? Porque Não, é uma a gente situação pensa que como ser chega humano. que... Não é nem como advogada, é como ser humano. Este caso que a Andressa está citando foi um caso que a gente ficou muito abalado, assim. Nossa, a gente não sabia nem o que falar para a pessoa depois do relato dela, né?
mexeu demais com a gente. A gente chorou junto. Só que, Eu imagino. infelizmente, não é a única. Porque se fosse, era mais fácil a gente ajudar, né? Infelizmente, isso acontece e acontece todo dia. Exato. Infelizmente, é muito mais comum do que parece até. É exatamente por isso que o movimento feminista, lembre-se, feminista é só igualdade de direitos, inclusive cessar essa questão de violência. Não é o feminismo exagerado que as pessoas acham que é. Esse movimento hoje também representa com o objetivo de combater a violência, né? Para mim, violência física é um tópico até meio complicado, porque eu vou expor aqui até uma situação pessoal, tá? Ai, Jesus. Se prepara. Mas a minha mãe sofreu uma agressão do meu pai que eu sempre vou lembrar. Meu pai, ele não batia na minha mãe, assim, pra todo mundo ver. Ele batia na cabeça dela, porque o couro cabeludo, ele não fica roxo, né? Se fica, me perdoem se eu estiver falando besteira, mas ninguém Não dá pra enxerga. ver. Se ficar roxo, ninguém vai ver. Então, a violência agredir a alma, sabe? A mulher, ela não fica só fisicamente machucada, ela fica no fundo da alma dela e gera consequências nela, nos filhos, nos netos, em todo mundo. A violência é algo muito grave e eu lembro dessas situações, então hoje eu sou completamente contra esse tipo de violência. Inclusive me causa muita revolta quando eu vejo. Por isso, porque eu via isso dentro da minha casa. E meu pai não era uma pessoa monstruosa, de maneira nenhuma. Ele só não gostava de ser contrariado. Olha, mas o seu exemplo é bom, mas a maioria maioria não, né? Não posso dizer assim, mas muitas pessoas que vivem isso, quando cresce, acha que isso é normal. Exato. Tem os dois extremos, né? Isso, aí a mulher... Você, por exemplo, viu a sua mãe, infelizmente, passar por isso. E aí você cresce, aí seu marido faz isso com você. E você fala, isso é normal, porque meu pai fazia isso com a minha mãe e ficou tudo bem. Então, eu também tenho que se eu passar apanhar do por meu isso, eu marido, também vai ficar tudo bem. E vira um ciclo vicioso que não acaba, né? Mas, graças a Deus, no seu caso em específico, né? Você Causou conseguiu- revolta. Foi ao contrário, né? Que é o que acontece também em algumas histórias que a Andressa fala do machismo, né? De fazer o contrário. Não, se é mulher, você não pode fazer. Não, agora só porque você falou que eu não posso fazer, eu vou fazer. Conta do sobrenome. Na verdade, o que acontece? É porque eu cresci num lar machista, né? E eu poderia continuar com as mesmas ideias ou eu poderia ser completamente inverso. E eu sou completamente inverso. Inclusive, eu sou meio bruta, né? Bruta, assim, não de agredir nem nada, mas, sabe uma forma de defesa que a gente cria? Então, sabe aquela história de, mulher é delicadinha, mulher é indefesa, mulher isso, muito... Então, aí eu fui crescendo um pouco ao contrário, né? E aí, tá explicado muita coisa. E aí, tanto que eu até lembro, meu pai vendo esse vídeo, ele vai falar depois, você foi falar isso? Mas eu vou falar. Meu pai falava pra minha mãe, mulher tem que dirigir carro pequeno. Gente do céu, quando eu comprei o primeiro carro grande, o primeiro SUV, aí eu sentei no carro assim, não era pelo carro, não era pelo valor do carro, não era nada disso. Mas eu sentei, eu falei... Eu posso sim dirigir um carro grande. E eu sou mulher. Aí, Chupa a troquei de carro. sociedade. Eu peguei um carro maior ainda. Aí já era maior que o do meu pai. Aí eu fui lá e falei, papai, comprei aqui, o carro. Aí ele, esse carro é bom e tudo, mas ele nunca falou pra mim, porque ele sabe a filha que ele criou. Inclusive, ele sempre falava as coisas pra mim. Mas daí é engraçado, né, que minha mãe, ela falava, você não vai fazer, colocar comida no prato pro seu marido? Oi? Não, ele tem mão. Eu tô ocupada. Se eu não estivesse ocupada, de vez em quando a gente vai lá, faz um agrado e tal, né? E o contrário também, né? O contrário também. Até aí tudo bem. Bom, meninas, tudo é muito delicado, né? Vamos lá pro último tópico e o principal. Outra coisa, se vocês estão curtindo, dá um like, se inscrevam no canal, que a gente vai trazer mais conteúdos como esse e diversos outros temas para vocês. E vamos para o último tópico, que é a violência psicológica, a violência invisível. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais. Bom, então, a violência psicológica a gente já passou, já falou algumas coisas aqui.
como você disse, ela é invisível. Então, diferente da violência física, ela é muito difícil de ser identificada, de ser reconhecida. Geralmente, pessoas de fora conseguem ver e quem está vivendo isso não consegue identificar. E muitas vezes, quando é alertada também, não acredita, não quer acreditar, não quer ver. E só realmente quando já está daquele jeito, já que realmente que consegue ver e fala, poxa, por que eu vivi tanto tempo assim? Ela, justamente por ser invisível, ela é difícil de ver. Ela é feita de maneiras pequenas, com pequenas coisas. Por exemplo, minando coisas que a mulher gosta de fazer ou não gosta de fazer. Então, você gosta de comer você não gosta de comer alguma coisa, já é um motivo para falar. Ou se você tem que gostar do que a pessoa gosta. A pessoa vira e fala assim, você tem certeza que você quer comer isso? Né? A pessoa nem dá a opção, né? Não. Já vai lá e já escolhe. Já escolhe, de repente a pessoa já escolhe onde ir, o que fazer, quando fazer. A hora que você tem que ir, a hora que você tem que voltar. É o controle, né? O controle, literalmente, da coisa. Mas isso geralmente é em pequenos detalhes. Só que aí fica muito recorrente. É importante deixar claro, por exemplo, que né, nesses pequenos atos que são praticados durante o relacionamento é que acaba levando a resultados, consequências muito difíceis a violência psicológica. Então, por exemplo, o homem ele não vai chegar e falar assim, sua ridícula, você não sei o que lá. Ele vai falar, nossa, suas roupas, ai, você se veste muito mal. Ai, nossa, olha aquela mulher como ela tá bonita, você tinha que ser igual a ela. Ai, nossa. A questão da comparação é uma questão que também é muito clara dentro da violência psicológica, né? Eles acabam comparando muito. E às vezes o cara é tão babaca que ele vira e fala assim, ele tá com ciúmes, por exemplo, da roupa que tá usando, e ele sabe que aquela parte do seu corpo te incomoda. Aí ele vira pra e fala assim, mas tal parte aí tá feia. Não é melhor você trocar? Né? Ele pega naquele detalhe que ele sabe que vai te machucar. Tem homem que já chega e fala, tanto na violência psicológica ele controla, né, a mulher. Então tem homem que chega e fala, você vai com essa roupa? Aí eu tenho que contar. A gente tinha acabado de casar e meu marido era um vestidinho, eu gostava de usar roupa curta, não que eu não goste ainda, né? Mas agora não dá, com criança você tem que abaixar e não tem como, né? É verdade. Aí, o que acontece? A gente já tinha casado e tinha um vestidinho que eu adorava. E aí a gente foi convidado para uma festa. Eu falei, vou com um vestidinho, né? Padrão. Que é o pretinho básico que a gente fala. E aí meu marido foi lá e falou assim, você não vai com esse vestido? Eu falei, o quê? Vou. Você não vai? Vou. Não tira esse vestido por nada. Vocês não vão acreditar. A gente não foi na festa. Mas eu dormi com o vestido. E ele nunca mais falou pra mim, olha, você vai com essa roupa? Nunca mais. Ele já sabe que não tem como controlar. E essas coisas é importante que a gente corte bem no início, né? Nem no começo do relacionamento. Homem tem aquela história de zoeira, de brincar e tal, essas coisas, né? E aí, meu marido, ele é muito brincalhão. E aí, um dia ele foi brincando, assim, e tal. Aí eu falei assim, olha, você tem que entender o limite da brincadeira. Comigo, você vai me tratar como se eu fosse... Você vai me colocar num pedestal. Se eu não for linda, maravilhosa, incrível pra você, a melhor, não faz sentido você estar comigo. Então, brincadeira, você de zoar e tal, assim, você faz com seus amigos. Comigo, não. Então, isso é muito importante já cortar desde o começo. Porque tem gente que fica falando que não, é brincadeira. Não é brincadeira. Na brincadeira que vai entrando lá, nossa, puxa, eu tô Aí ele se acha no direito de fazer aquilo sem brincar, E aí ele vai fazendo isso, vai fazendo, aí passa os anos, aí depois, quando começa a te incomodar... Ele fala, nossa, mas eu fiz isso a vida inteira, você nunca reclamou. E aí você fala, mas tipo, agora me incomoda. E às vezes foi ele que colocou isso na sua cabeça. Na minha cabeça. Né? Isso nunca aconteceu com meu marido, mas eu falava pra ele, se você reclamar do meu decote, eu volto lá e coloco um maior. Ele nunca fez isso. Mas essa questão da violência psicológica, ela é muito a questão do convencimento, né? O cara te convence que ele tá certo.
Que você tem que seguir o que ele tá falando, porque ele tá certo. Ele vai te levando pro caminho de você tá errada. Né? Não, e você nem percebe ele que ele tá fazendo isso. Inclusive, quando ele faz a merda, desculpa a expressão, mas quando ele faz a merda, ele ainda coloca a culpa em cima pessoa, da mulher. Da mulher, né? Não você, mas da mulher. Sim. Falando, eu fiz isso porque você fez aquilo, ou porque não fez aquilo. Fiz isso porque eu te amo, exato. São várias situações assim. E então... a mulher, ela acaba se sentindo o tempo inteiro culpada pelas atitudes do agressor. Né? Devedora, sempre culpada, devedora. Nossa, ele que me deu isso e deu aquilo. Nossa, não, uma coisa... assim, ele tinha boa intenção. Ele falou isso porque realmente aquela roupa não estava combinando. Ele não fez por maldade. Ele não fez por mal. E fica justificando. Isso, eu queria falar isso. Eu enxergo muito isso nas mulheres que a gente faz atendimento lá no escritório, que eu falo, olha, mas esse tipo de situação não é uma situação ideal. Elas justificam. Ah, mas ele fez isso por conta daquilo. Você entendeu? Sempre existe uma justificativa. E, nossa, isso é frustrante. Eu sei. Eu vi um caso esses dias. A mulher é super independente financeiramente. Só que daí o cara, ele é extremamente controlador. E aí eu sinalizei, né? Só que daí eu acho que meu erro foi ter falado... você já ouviu falar sobre violência psicológica? Na verdade, eu podia ter falado sobre relacionamento abusivo. Entra muito... Acaba sendo um pouco próximo aí, mas tem coisa que entra torto, né? E de repente falar dos sintomas, né? Pra ela identificar. Porque quando a gente fala a palavra, a frase... A pessoa já... Opa, não, eu não passo por isso. Eu não sofro isso. Exato. Então... eu até cheguei a conversar, a sinalizar alguma coisa assim. Não, mas não, ele tem razão. Não, é porque ele tem ciúmes. Não. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Quando você tem que ficar pisando em ovos com o marido... Quando você tem que tomar cuidado com quem que você fala. Por exemplo, eu falo com qualquer pessoa que eu quiser falar. Meu marido não vai encher meu saco, entendeu? E aí, de repente, a pessoa fica controlando. Ah, porque você fala com homens. Ah, porque você não sei o que lá. Por que você está falando com seu amigo? Qual o problema? Eu tenho vários amigos homens. Existe um limite de respeito ali, né? Exatamente. Não, e a confiança, né? Que um tem no outro também. E precisa ter. Mas daí isso. O homem, ele é muito... Ele acaba... O agressor, no caso da violência psicológica, ele é muito controlador. E aí ele começa a trabalhar tudo isso. E a mulher, ela tem que ir pisando em ovos, ela tem medo. Ela tem medo até de se aproximar de um homem, por exemplo, para falar com ele de algo profissional. Então tem que tomar muito cuidado, tem que identificar. Aí a gente chega na parte, por exemplo, da identificação. Você tá aí, você tá ouvindo, assistindo o nosso podcast, e aí você fala, será que eu me encaixo? Se você falou, será? Ou se você falou, é um pouco parecido, aí a gente já fala, você precisa buscar uma ajuda. E, por incrível que pareça, né? Nós somos advogadas, só que a gente não incentiva o divórcio. Caramba, mas vocês vivem disso. Não, nossa função, na verdade, é libertar mulheres, é fazer as mulheres mais felizes, os filhos mais felizes, mais realizados, transformar vidas. Essa é a nossa função. Então, se alguém chegar, mesmo que a gente fosse ganhar um bom dinheiro num divórcio, e de repente a gente identifica que há a possibilidade de reconciliação, ou que a pessoa não está num relacionamento abusivo, não está sofrendo nenhum tipo de violência. É só um momento. É só um momento, a gente... Claro, a gente... Dentro dos nossos limites. Dentro dos nossos limites, a gente incentiva que ela tente. A gente recomenda até uma terapia de casal, uma terapia individual. Ir num psicólogo, né? Exato, vai num psicólogo, pede ajuda, segue nisso, porque... Tem muita gente que fala, agora tudo é divórcio, agora tudo é divórcio. Não é que tudo é divórcio. É que hoje a gente consegue enxergar de uma forma mais clara a violência. Todas elas, né? As que são mais visíveis e a violência invisível também. Então, se a gente, como profissional, identifica uma violência invisível, como, por exemplo, a psicológica, a gente pode até, se não estiver massacrando a mulher, a gente fala, vai direto para a terapia. Lá, a terapeuta, a psicóloga, ela vai conseguir
identificar e direcionar. E algumas vezes leva o marido junto, né? Eu já falo, se o cara não quer terapia de casal, aí eu já é melhor já desistir. Porque tem que partir dele também melhorar, né? Não tem como, tem que ter, no mínimo, o cara fala, não, eu aceito a terapia de casal e tudo. Mas eu não aceito terapia. Vai ser machista lá naquele lugar. A gente é anti-machismo. Peraí que eu vou achar alguém que queira, né, uma terapia. Só um minutinho. Então, a terapia ela é muito importante. Então, se você ficou na dúvida, eu passo por isso, não passo por isso, não sei. Então, veja, pisar em ovos, ter medo de tudo. Ter medo de falar não pro marido. Nossa, aí ele vai brigar comigo. Nossa, aí ele vai ficar chateado. Porque, às vezes, ele não é bruto, né? Na violência psicológica, às vezes, ele é um lorde. Ai, nossa, quando você lava a louça, fica tão melhor a louça lavada. É subconsciente, ele vai te manipular de uma forma... Quando você faz o feijão, é bem mais gostoso, Gente, meu marido não pode assistir isso, tá? Porque eu sempre falo pra ele que o brigadeiro dele é mais gostoso. Você tá fazendo violência psicológica. Sorry. É importante também, viu? Existe. Inclusive, a gente pensar. É importante a gente estudar sobre violência psicológica, não somente pra gente se defender, mas pra gente evoluir e pra gente não praticar. E aí eu digo uma coisa que eu nunca falei. Eu falei pra você semana passada, eu nunca tinha falado pra ninguém. Eu já identifiquei em alguns sinais abusivos da minha parte. E eu consegui melhorar muito como esposa, como mãe, como amiga, acredito eu, como sócia, como ser humano. E então é muito importante que estude sobre isso. Porque, veja, a gente já não sabe o sentido da vida, né, praticamente. Mas se não for para a gente evoluir, que sentido que vai fazer? Exatamente. Né? E também não faz sentido nenhum a gente viver a vida toda... Sofrendo num relacionamento ruim. Gente, se não for para ser feliz, não dá, né? E às vezes a gente tem que ter, né, a autorresponsabilidade de identificar. O problema nem sempre está no outro. Às vezes a gente precisa primeiro corrigir os nossos problemas para conseguir ver o problema do outro e aí sim se libertar disso. Isso daria um bom tema de um próximo podcast, hein? Também acho. Deixa anotado. Gente, muito obrigada por terem assistido até aqui, por terem acompanhado. Eu vou pedir para vocês colocarem nos comentários todos os temas, perguntas, dúvidas e tudo que puder. Sugestões de novos podcasts, de pessoas que vocês querem que a gente traga aqui, que a gente vai fazer o possível para trazer os melhores conteúdos e pessoas incríveis aqui para vocês de diversos temas, tá? Lembra da surpresa que eu falei para vocês? Então... eu fiz um e-book falando sobre diversos tipos de violência e principalmente a violência invisível, que é a violência psicológica. Então, como a gente debateu bastante aqui, é muito importante não só que você tenha acesso a essa informação para se defender, saber como direcionar aí em situações como essa, mas também como... você pode identificar se você está fazendo alguma coisa também abusiva, né? Se você está praticando algum tipo de violência que às vezes você nem percebe. Às vezes nem é por maldade. Inclusive, quando a gente fala do agressor, às vezes também não é nem por maldade. Às vezes é tudo que ele aprendeu na infância, ele está replicando hoje. Então, eu vou deixar disponível o e-book para vocês lá no nosso Instagram. Vai constar o link aqui para vocês e aí vocês vão poder baixar. Não se esqueçam do like e se inscrevam no nosso canal.